Lá vamos nós, né? Uma aula do capítulo 3. Não sei mais qual é a parte do capítulo 3, se é a parte 2, 3. Bem, vamos lá, né? Antes de começar essa parte, eu queria falar um pouco sobre diagrama de classe, mas bem rapidinho mesmo, nada que vá, até porque o livro ele não tem um foco em falar sobre diagrama de classe, mas ele ilustra às vezes brevemente, só para a gente ter uma noçãozinha. É muito comum a gente falar de diagrama de classes com meio que uma forma de desenhar a estrutura organizacional de uma classe, através de uma ilustração. Nesse caso aqui, a gente tem uma estrutura dividida em três partes, esse diagrama de classe. Na parte de cima aqui, nós temos o nome da classe, que ele está centralizado em negrito. Já aqui no meio, a gente vai ter as variáveis de instância. Nesse caso, a gente tem a variável de instância que se chama name, aí vem os dois pontos e diz o tipo de variável que ela é, que no caso é um string. Esse menos que tem aqui, ele simboliza que esse menos ele é uma variável private. E por último, mas não menos importante, a gente tem essa parte de baixo aqui, que ela vai descrever para a gente os métodos. A gente tem dois métodos, a gente, como vocês devem ter visto na aula anterior, né? Tínhamos dois métodos, um método cujo nome era setName, um método, ele era um public, por isso que ele tem esse mais aqui, e aqui o seu parâmetro. O seu parâmetro era uma variável que se chamava name, os dois pontos, e o tipo dela, que era uma string. Vocês podem ver aqui que no getName nós não temos um parâmetro, porque no próprio método não havia um parâmetro. E a gente vê que diferente desse daqui, do setName, tem dois pontos e string. O que é que isso significa? Isso aqui é a informação de retorno. Lembra que nós temos o return? Pois bem, esse return está sendo representado aqui. Como no setName nós não tínhamos, era void, então não tem nada a mostrar, por isso que não tem. E o mais, novamente, representando que é um método do tipo public. É basicamente isso, por enquanto, em relação a essa parte. Agora, hoje a gente vai falar bem rapidinho sobre construtores. Vamos lá para o nosso famosíssimo e infamíssimo código. Vamos lá para o nosso código da classe conta. Vamos aumentar aqui um pouco para ficar mais bacaninha. Beleza. Bom, a gente criou da outra vez. Eu já estou com o código atualizado, mas quando a gente criou o código da outra vez, eu não sei se vocês se lembram, a gente fez, né, conta, a gente chamou de conta 1, que era igual a new conta. O que eu quero enfatizar aqui, tá escapulindo, é essa coisinha aqui, esse parâmetro. Lembrem-se, não tinha nada antes no parâmetro, né? Ele era vazio. Por vários motivos. Um deles é que não havia construtor. E outro motivo que poderia simbolizar isso é que mesmo que tivesse um construtor, esse construtor poderia não ter parâmetro. Outra coisa que foi importante daquilo, não sei se vocês se lembram, mas eu tinha dito que a variável de instância, quando não inicializada com nenhum valor, ela inicia com new. Então, nesse caso, como a gente criou na aula anterior um new conta sem um parâmetro e que não dava nenhum nome à conta, esse tinha a variável de instância, que era a string nome, inicializada por padrão com new. Mas e se a gente quiser inserir um valor inicial já de início? Que termo foi esse? Mas vamos lá, né? Se a gente quiser
inserir um parâmetro, a gente já quiser inicializar essa string aqui, a gente vai ter o auxílio do construtor. O construtor é essa partezinha aqui, como vocês podem ver. Eu quero fazer algumas observações em relação a esse construtor. Eu acho que uma das coisas iniciais em relação a ele é que o construtor ele deve ter o mesmo nome da classe. A classe se chama conta, o construtor também deve se chamar conta. E outra coisa, ele não tem nenhum tipo de retorno. Então, diferente de um método comum, onde você coloca public void ou public string, você não coloca nenhum tipo de retorno, porque o construtor ele não deve retornar absolutamente nada. E outra coisa que é importante mencionar é que os parâmetros, tanto do construtor quanto dos métodos, esses parâmetros eles são variáveis locais. Isso é importante que a gente entenda, porque, veja só, o código nós temos duas variáveis aqui que se chamam nome, né? Tem essa thisNome e nome, porque uma vai designar que uma significa que essa é a mesma coisa, deve ser entendido como isso daqui também, né? Que é como a gente tinha explicado em aulas anteriores. Só que os parâmetros que são recebidos aqui não são visíveis pelos outros métodos, nem nada do tipo. Então, é importante lembrar disso. Outra coisa, mesmo que não seja possível, ou melhor dizendo, existe uma pequena observação que às vezes é uma coisa que a gente comete, um erro que a gente comete, até mesmo quando a gente está iniciando programação, que é às vezes chamar métodos através desse construtor aqui. Por exemplo, você vier aqui e chamar um método como setName ou como getName. Você não deve fazer isso, porque isso não deve ser feito. A gente vai ver isso quando a gente estiver estudando polimorfismo, quando a gente estiver estudando interface, e a gente vai ver o motivo disso não poder acontecer. Agora a gente vai abrir o outro programa, que é o conta teste, onde a gente tem aqui já como fica o código com o novo... Eita, que lambança. Pronto. Como vai ficar o código agora, depois que a gente tem agora parâmetros. Não sei se vocês se lembram, mas quando a gente criava a conta antes, ela ficava dessa forma, não tinha nenhum tipo de parâmetro. Agora, como nós temos aqui um parâmetro que nós temos que passar, isso é muito importante, se o construtor, tanto o construtor quanto o método, ele possui um parâmetro, você tem que informar esse parâmetro no tipo certo e tudo mais. Se tiver mais de um parâmetro, como por exemplo em x, double, y, você tem que informar todos os parâmetros quando você for fazer a chamada. Isso é muito importante, pois isso vai usualmente gerar erros de compilação. Continuando aqui, nós temos agora um parâmetro que nós precisamos satisfazer, que é um string. Então, nós criamos uma conta, novamente, daquela forma anterior, e criamos um nome, e que nome, hein? E também, só para testar, nós criamos uma outra conta, e também com o nome do Dom Pedro II. Que nomão, hein? Vamos lá. E, por fim, nós vamos imprimir as duas informações, o nome das duas contas, mas como eu tinha informado antes, não vai mais iniciar com new. Por quê? Porque agora nós temos parâmetros e nós iniciamos com esses parâmetros, utilizamos que são strings, nós iniciamos essa variável nome e dessa forma a variável já foi iniciada com o valor, ela não é iniciada mais com o new.
Então, vamos lá. Vamos executar aqui rapidinho. Ver se a gente, né? E lá, vamos lá. Java C, conta, Java, blá, blá, blá. Agora vamos executar. Pronto. Como vocês podem ver, o nome inicial já começa com uma string que foi passada como parâmetro e não inicia mais como número. Basicamente, isso daqui foi bastante rápido. Obrigado aí a vocês e até a próxima.